Olá, pessoal! Essa é a aula 5 de fresamento, tema C. Vamos falar sobre o fresamento de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Com relação às engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, vamos começar falando de suas vantagens e desvantagens. O engrenamento é mais silencioso, pois os dentes vão se tocando aos poucos. Os dentes retos geram um impacto entre um dente e outro. Pode trabalhar com eixos não paralelos, diferentes das de dentes retos. Transmite maior força. Se compararmos engrenagens de mesmo módulo e largura dos dentes, a helicoidal tem um dente mais longo por causa da sua inclinação. A fabricação é mais trabalhosa, é menos eficiente que uma de dentes retos, devido a um deslizamento que ocorre entre os dentes, e ela gera uma força axial que deverá ser suportada pelos mancais. Vamos ilustrar algumas dessas características, começando pelo engrenamento mais silencioso. Esta imagem mostra a caixa de câmbio de um automóvel. Veja que a grande maioria das engrenagens são helicoidais. São as responsáveis por mover o carro para frente. As poucas engrenagens de dentes retos são da marcha a ré. É por isso que os carros com câmbio tradicional fazem um som característico ao andar para trás. É o som dos dentes retos. Vemos que as engrenagens helicoidais podem trabalhar tanto com eixos paralelos quanto com eixos inclinados e, neste caso, em 90 graus. A engrenagem helicoidal transmite mais força. Veja essas duas engrenagens. Ambas têm 60 milímetros de espessura. Os dentes retos, obviamente, têm 60 milímetros de comprimento, mas os helicoidais são mais longos, por isso transmitem maior força. Os dados necessários para calcular e usinar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais são os mesmos da engrenagem de dentes retos, ou seja, módulo, ângulo de pressão, número de dentes, material da engrenagem e desenho técnico, mas acrescido do ângulo da hélice, φ, e, claro, do sentido da hélice, que pode ser à esquerda ou à direita. Veremos agora qual é o equacionamento para as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Temos a altura do dente igual a 2,166 vezes o módulo. Número imaginário de dentes. Z' é igual a Z dividido por cosseno de φ ao cubo. Módulo circunferencial ou frontal igual ao módulo dividido por cosseno de φ. Diâmetro primitivo, que é igual ao módulo circunferencial vezes o número de dentes. Diâmetro externo, módulo que multiplica 2 mais número de dentes dividido por cosseno de φ. E diâmetro interno, que é o diâmetro menos 2 vezes a altura. Agora vamos ver um exemplo de cálculos. Calcule os dados necessários para fresar uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, módulo 2, ângulo de pressão 20 graus, 50 dentes e ângulo de hélice de 22 graus, mais ou menos 10 minutos à direita. São dados que vamos precisar. Da fresadora, passo do fuso da mesa, 5 mm. E do divisor universal, K igual a 40, as carreiras de furos e as engrenagens disponíveis para o trem helicoidal. Também vamos precisar das informações sobre o fresamento helicoidal, passo da hélice e o trem de engrenagens, que pode ter uma resposta com 2 engrenagens ou com 4 engrenagens. Por fim, precisaremos das informações das fresas módulo. Dê um pause no vídeo agora e faça os seus cálculos. Depois, continue para ver a resolução. Vamos ver os resultados dos cálculos. Para módulo 2,
ângulo de hélice 22 graus e 50 dentes, temos módulo circunferencial 2,157 milímetros. Diâmetro primitivo 107,85 milímetros. Diâmetro externo 111,85 milímetros. Espessura do dente igual a 16 milímetros. A altura do dente 4,332 milímetros. Número imaginário de dentes 62,7 dentes. Fresa número... Vamos consultar os dados. Se fosse uma engrenagem de dentes retos, seria a fresa número 6, que faz de 35 a 54 dentes. Mas, na helicoidal, não usamos o Z para consultar o número da fresa. Usamos Z'. E, sendo assim, usaremos a fresa número 7. Faltam agora os cálculos relacionados ao divisor universal. Tendo Z igual a 50, K igual a 40, passo do fuso igual a 5 milímetros e φ igual a 22 graus mais ou menos 10 minutos, temos passo da hélice mais a tolerância, 831,64 milímetros. Esse é o passo mínimo. Passo da hélice menos a tolerância, 845,69. Esse é o passo máximo. Passo da hélice adotado entre o mínimo e o máximo, 840. O trem helicoidal terá 4 engrenagens, ZC com 56 dentes, ZD com 60, ZE com 20 e ZF com 40 dentes. Por fim, o giro da manivela resulta em 16 furos na carreira de 20 furos. Esta tela traz outras respostas válidas para este exemplo. Mas como usar todos esses dados na usinagem? Vamos ver uma sequência de etapas. Preparar a matéria-prima. Em um torno, usinar um disco do material solicitado com um diâmetro de 111,85 milímetros e espessura de 16 milímetros. Preparar a fresadora na configuração horizontal. Com divisor universal e contraponto. Instalar a fresa módulo 2, número 7 e ângulo de pressão 20 graus. Fixar a matéria-prima no eixo, que é um acessório, e fixar o eixo entre o divisor universal e o contraponto. Na imagem temos esse eixo, a peça e a arruela e porca que irão fazer a fixação. Aqui está a matéria-prima presa na máquina. Centrar a fresa em relação à matéria-prima por meio da manivela responsável pelo movimento horizontal transversal. O meio da fresa deve estar bem alinhado com o meio da futura engrenagem. Inclinar a mesa em 22 graus, empurrando o lado direito dela. Caso a mesa não possa ser inclinada, seria usado a configuração vertical e o cabeçote vertical é que seria inclinado. Selecionar a face do disco divisor que tem uma carreira de 20 furos. Ajustar a manivela para essa carreira. Ajustar o compasso do divisor para o intervalo de 16 furos. Soltar o disco divisor para que ele possa girar. Instalar o trem helicoidal com ZC de 56 dentes, ZD de 60, ZE de 20 e ZF de 40 dentes. Verificar se o sincronismo está correto. Se não estiver, instalar uma engrenagem intermediária. Ajustar a rotação da fresa para X RPM e o avanço automático para Y milímetros por minuto. Ainda não aprendemos a calcular isso na nossa disciplina. Ajustar a profundidade do primeiro passe em 4,332 milímetros. Isso supondo que o dente será usinado em apenas uma passada. Ligar a rotação da fresa e, em seguida, o avanço automático. Isso usinará o vão do dente.
Após usinar, desligar o avanço automático, retornar a fresa para a posição inicial e girar a manivela em 16 furos na carreira de 20. Retornar ao item anterior até usinar toda a engrenagem. Caso a profundidade final não tenha sido alcançada, aplicar a próxima profundidade e voltar ao item 13, até que a engrenagem esteja totalmente usinada. Neste vídeo, veremos a usinagem dessa engrenagem do exercício. Note, porém, que eles têm engrenagens diferentes das nossas para a montagem do trem helicoidal. Agora que você já sabe fresar engrenagens cilíndricas de dentes retos, está na hora de aprender a fresar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Nessa fresagem, será utilizada uma grade de engrenagens. Esse é o assunto da teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender a fazer alguns cálculos necessários para fresar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Para fresar engrenagens de dentes helicoidais, você vai usar conceitos como passo normal, passo frontal, passo da hélice, passo constante da fresadora e número de dentes imaginários. Por isso, preste muita atenção, porque a nossa teleaula está começando. Oi, eu recebi uma encomenda para fazer uma engrenagem. Eu vou usar o aparelho divisor com a grade de engrenagens. Se você ficar de olho, vai aprender a fresar engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais. Para fresar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, a gente tem que conhecer o ângulo de inclinação, o passo normal, o passo frontal e o passo da hélice. Para descobrir o passo da hélice, a gente tem que usar esta fórmula aqui. A gente também tem que conhecer o passo constante da fresadora e a coleção de engrenagens que ela possui. O passo constante da fresadora é dado pelo valor da relação de transmissão do aparelho divisor vezes o valor do passo do fuso da mesa. E com o passo constante da fresadora, dá para calcular a grade de engrenagens. A grade de engrenagens é esse conjunto de engrenagens que transmite movimento sincronizado entre o fuso da mesa e o aparelho divisor universal. O número de dentes das engrenagens que compõem a grade é determinado pela relação do passo constante da fresadora com o passo da hélice da engrenagem, que é igual à relação entre as engrenagens motrizes e conduzidas. A escolha da fresa módulo também é muito importante. Ela pode ser feita com o uso do número de dentes normal e o ângulo beta, ou através dessa fórmula que dá o número de dentes imaginários da fresa. Sabendo o número de dentes imaginários, a gente consulta a tabela normalizada de fresas módulo para achar o número da fresa. Se a gente usar o ângulo beta junto com o número normal de dentes da engrenagem, o número da fresa vai ser dado por um diagrama como este. Ô, Caio! Ô, Tito, chegou na hora certa. Hoje a gente vai fazer uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Tudo bem, mas quais os dados que a gente já tem? A gente sabe que o número de dentes é igual a 50, que o ângulo de inclinação é 22 graus, que o módulo é igual a 2, o passo do fuso é 5 milímetros, que a relação do divisor é 40 por 1 e que a coleção de engrenagens é essa. Bom, Caio, caneta e papel na mão, porque hoje a gente vai fazer um bocado de cálculos, hein? E o primeiro é o cálculo do módulo frontal da engrenagem. É verdade. Para calcular o módulo frontal da engrenagem, a gente usa esta fórmula. Substituindo e fazendo as contas, a gente acha o módulo frontal das engrenagens, que é 2 milímetros e 157 milésimos. Agora já podemos fazer o cálculo do diâmetro primitivo da engrenagem. Para achar o diâmetro primitivo da engrenagem, a gente usa esta fórmula. Substituindo os valores, a gente chega a 107 milímetros e 85 centésimos. Bom, agora que a gente já tem o diâmetro primitivo da engrenagem, podemos fazer o cálculo do diâmetro externo da engrenagem. Exatamente. Para achar o diâmetro externo da engrenagem, usamos essa fórmula. Substituindo, encontramos o diâmetro externo, que é igual a 111 milímetros e 85 centésimos. Caio, é bom saber o diâmetro e a espessura do blank, que tem que ser os mesmos da engrenagem. Agora, a gente tem que calcular a espessura da engrenagem e a altura do dente. O
Que cálculo será que a gente faz? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Essa fórmula, que eu aprendi fazendo o cálculo do comprimento de dentes retos, me dá a espessura. E esta outra fórmula eu uso para o cálculo da altura do dente. Chegou a hora de escolher a fresa. Para isso, nós vamos usar o cálculo do número imaginário de dentes. Para isso, usamos esta fórmula. Desenvolvendo os cálculos, nós chegamos ao seguinte resultado, que o número imaginário de dentes é 62. Conhecendo esse valor, é só escolher a fresa módulo na tabela. Se o valor do número imaginário de dentes é 62, a fresa módulo a ser usada tem que ser a de número 7. Se a engrenagem fosse de dentes retos, a fresa seria a de número 6. Mas para uma engrenagem de dentes helicoidais, o número da fresa tem que ser maior, porque o diâmetro primitivo frontal desse tipo de engrenagem é maior que seu diâmetro primitivo normal. Já temos os valores para usinar as engrenagens e já escolhemos a fresa. Chegou a hora de determinar as engrenagens que vão compor a grade. Mas para isso, a gente precisa ficar por dentro. A gente já sabe que o passo do fuso é igual a 5 milímetros e que a relação do divisor é de 40 por 1. Com isso, já dá para calcular o passo constante da fresadora, que é 200 milímetros. Depois disso, a gente usa esta fórmula para calcular o passo da hélice da engrenagem. Substituindo por valores conhecidos, encontramos que o passo da hélice é igual a 838 milímetros e 67 centésimos. Pronto! Com os valores do passo constante da fresadora e do passo da hélice da engrenagem, já dá para fazer o cálculo da grade de engrenagens. A gente arredonda o denominador e, simplificando, chegamos a uma engrenagem com 10 dentes e outra com 42 dentes. Só que a coleção disponível de engrenagens não apresenta esses números de dentes. A gente tem que encontrar frações equivalentes aos números de dentes disponíveis na coleção. Assim, com a fração 40 vezes 25 dividido por 60 vezes 70, a gente monta uma grade de engrenagens com 40, 25, 60 e 70 dentes para usinar a engrenagem cilíndrica helicoidal, em que o passo da hélice é aproximadamente igual a 840 milímetros e o passo constante é igual a 200 milímetros. E aí, Titão, tá esperando o quê? Acho que agora já dá pra usinar, né? Bom, Caio, então me diz lá, quantas voltas a gente vai ter que dar no manípulo? Ih, rapaz, esqueci de determinar o número de voltas do manípulo em relação ao disco divisor. É isso aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Para determinar o número de voltas, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Bom, desenvolvendo a equação, chegamos em 16 sobre 20. Isso quer dizer que para cada dente que a gente for usinar, a gente tem que regular o setor do disco divisor em 16 furos, num disco divisor de 20 furos. Agora, finalmente, a gente vai ver como usinar dentes helicoidais para engrenagem cilíndrica. Exatamente. Mas antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui nos valores calculados até agora. Vamos lá. Com todos os cálculos que a gente já viu, encontramos o diâmetro primitivo, o diâmetro externo, a altura do dente, a espessura, o passo da hélice da engrenagem, o passo constante da fresadora, a grade de engrenagens, o disco e o setor de 16 furos que deve ser avançado a cada dente. Bom, então, mãos à obra. Primeiro, a gente monta e prepara o aparelho divisor. Fixa a peça no mandril e o mandril no aparelho divisor. A gente monta a grade, fixa a fresa módulo 2, número 7, inclina o cabeçote em relação ao eixo da peça em 22 graus. Na hora de inclinar o cabeçote em relação ao eixo da peça, a gente não pode esquecer que a inclinação pode ser à direita ou à esquerda, dependendo do sentido dos dentes que se quer obter. Legal, agora vamos em frente. A gente posiciona a fresa no centro do eixo e tangencia a peça.
Afasta a fresa da peça e movimenta o cabeçote transversal até a profundidade de corte desejada. Faz a usinagem da ranhura com movimento automático. Ao final da usinagem da ranhura, afasta a fresa da peça e retorna a mesa ao ponto de início da usinagem. Desloca o cabeçote transversal e dá os demais passes até a profundidade da altura do dente. Está pronta a primeira ranhura. Agora, a gente afasta a fresa e gira o blank, deslocando o manípulo do aparelho divisor em 16 furos. Faz a segunda ranhura e está pronto o primeiro dente. Depois de medir o dente usinado, a gente procede do mesmo jeito para fazer as outras ranhuras e dentes. Pronto, encerramos mais um item. Até mais!